Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheios e cheias do Espírito Santo de Deus? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à nossa Santíssima Trindade. Amém? Glória a Deus, porque hoje é um dia maravilhoso, né? Hoje o dia tá lindo, como sempre. Ontem tava um pouco chuvoso, mas hoje o dia assim tá maravilhoso. Vocês conseguem ver pelo cenário, o sol tá raiando, tudo tá lindo. E Deus, Ele me deu uma palavra tão maravilhosa, uma palavra que eu não tive nem que fazer estudo, entendeu? Ele foi me dando, foi colocando em mim, eu fui escrevendo. Foi uma revelação muito linda de Deus. Essa palavra, assim, me tocou muito porque falou muito daquilo que eu vivi e tá falando muito daquilo que eu preciso melhorar para mim viver. Perante essa revelação que eu tive, eu queria passar para vocês. Não vai ser uma palavra muito longa, mas vai ser uma palavra que para mim tem um estudo assim muito importante, que é o verdadeiro estudo de conhecimento ao nosso Pai. Você conhece seu Pai? Esse é uma das grandes chaves de mudança e de direcionamento da nossa vida. Queria que você sentisse-se com o coração aberto, entendesse que Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é o Pai da eternidade, Deus, Ele é e sempre será. Tudo é para o Senhor e tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. A palavra de Deus já fala. Deus é o Pai da eternidade. Foi Ele que criou o mundo. Ele que continuará criando todos os dias nós. Porque Ele é maravilhoso e Ele está por nós. E Ele fará infinitamente mais por nós. Sei que vai parecer clichê, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Você precisa conhecer Deus. E sempre a gente conhece alguém pelo início. Sei que vocês já viram essa passagem milhões de vezes. E eu até já ministrei sobre ela. Só que eu vou levar para um rumo diferente. Eu queria que você me acompanhasse, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Amém? Deus, Ele é incrível, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele faz, Ele fez, Ele continuará fazendo nas nossas vidas. Então eu quero que você continue abrindo seu coração para tudo aquilo que Deus vai falar aqui. Uma das grandes coisas que a gente entende, que nós não entendemos e que nos falta discernimento muitas vezes, é que Deus, Ele é por nós e Ele fará por nós e Ele sempre será maravilhoso e misericordioso conosco. Ele está, Ele sempre esteve, Ele sempre fará. Mas muitas vezes a gente não tem noção do tamanho do nosso Pai. A gente não tem noção do tamanho que Deus, Ele representa. Porque antes de qualquer coisa, Deus já existia. Deus, Ele é o Pai da eternidade. Deus, Ele é o Pai da criação. Tudo aquilo que a gente vê hoje em dia são coisas criadas por Deus. Lucas, como que é criada por Deus? Sendo que o carro que eu andei é criado pela Ford, por exemplo. É da Toyota. Um Hilux, um Dodge Ram, criado pela Porsche. Amém. Profetizando e recebe, irmão. Então, o que eu quero dizer? Vamos fazer um pressuposto aqui rapidinho. A nossa mente ela é muito limitada e a gente não consegue fazer muitas vezes associações. Porém, esse carro, por exemplo, que você anda, ou que você andará futuramente, essa Hilux SW4, foi criada por humanos. Foi criado por humanos e quem deu discernimento para esses humanos criarem foi Deus, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele ilumina a nossa mente, Ele nos dá a oportunidade de buscar. E sabe qual é o louco? Uma das coisas que os seres humanos e o inferno ele tenta levantar hoje em dia para dizer, para refutar as glórias e as obras que Deus ele fez e faz na nossa vida, é a ciência. Por incrível que pareça, Deus ele é Pai da ciência. Porque a ciência ela foi uma construção lógica de fatos que os seres humanos foram levantando de forma deliberada para tentar justificar algo que é simples. Foi a criação do Pai. Inventaram o Big Bang, inventaram a evolução celular, inventaram que a gente é descendente de macaco. Gente, eu vim da terra, eu vim do pó eu vim, do pó eu voltarei. Macacos são animais irracionais criados por Deus na sua mais bela plenitude, porque a gente não consegue entender.
Nossa mente ela é limitada e o inferno ele aproveita da nossa limitação para colocar setas e a gente não conseguir realmente entender o grande e lindo poder que Deus tem. Muitas vezes a gente fica nessa falha de mas aquilo, a gente fica buscando justificativas para entender algo que nós nunca conseguiremos entender. Muitas vezes eu já me vi pensando, gente, é tão difícil entender porque que Deus é Jesus e Jesus... Eu já me peguei pensando isso. Mas por que eu penso isso? Porque eu sou um ser humano, tenho uma mente limitada e existem coisas que eu nunca vou conseguir entender. Mas Deus, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai da ciência, Ele é o Pai de tudo. E a gente tem que colocar isso, porque tudo foi feito com a permissão dEle. Tudo. Sem Ele, nada disso existiria. Sem Ele, eu e você não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui ministrando a palavra do Senhor. Você não estaria aí do outro lado da tela ouvindo com essa facilidade tremenda. Eu provavelmente posso estar a 10 mil quilômetros de você. E isso que é a maravilhosidade de Deus. Porque todos os dias Ele nos dá a oportunidade de fazermos coisas que irão impactar a vida de muitas pessoas. E muitas vezes a gente se pega pensando, você tem impactado a vida de alguém? Você tem tentado criar algo que vai mudar grandemente a vida de alguém? Você tem tentado buscar a Deus e tentado ensinar pessoas? O nosso principal id é ganhar almas para o reino. Mas nós temos que nos buscar diariamente, primordialmente, antes de tudo, a filiação ao Pai. Muitas vezes a gente não é filiado a Deus e quer viver milagres e quer viver o sobrenatural. Você sabe o que é se filiar? Filiar significa filiação. Eu, quando nasci, meu pai foi no cartório e fez a filiação dele. Meu pai, João Batista. Ele foi lá, colocou filho de João Batista Pereira, filho de Maria Hermília Girando Souza. Hoje, depois de mais velho, depois de algum tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos um discernimento, eu fui lá, eu lembro como se fosse hoje, eu fui lá no PMDB, me filiar ao partido PMDB e me tornei filiado lá. E Lucas, e o que isso quer dizer? Quando eu vou lá, assino um papelzinho lá no PMDB, me filio lá, isso quer dizer que se em algum momento na minha vida eu for tentar concorrer a um pleito político, eu só posso concorrer pelo partido PMDB. E isso é filiação. Você realmente tem se filiado a Deus? Muitas vezes o que acontece? A gente vê Deus como um padrasto. É doloroso, mas é triste. A gente vê Ele como... Porque a gente não tem ciência, o que falta na gente. Jesus, Ele já falou, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem, o mundo parece por falta de conhecimento. Muitas vezes, você não tem ciência do tamanho da plenitude de Deus e acha que Ele está agindo como um padrasto que só quer teu mal, que te faz mal, que não... Como é que eu posso te falar? Que está fazendo você colher coisas ruins simplesmente por um momento que você está passando. Às vezes você está com dificuldade financeira e não tem dinheiro nem para comprar comida para dentro de casa, ou já passou por isso e tenta culpar a Deus. Mas uma coisa que eu quero que você seja ciente, que a gente nossa vida é um sentido de plantio e colheita. Eu planto, eu colho. O que você tem plantado hoje em dia? Qual que é o plantio que você tem feito? Eu tenho feito bons plantios? E muitas vezes você quer culpar Deus pelaquilo que você mesmo se causou. Você mesmo vai lá e toma atitudes erradas todo dia. Como que você vai querer colher coisas boas? Você não tem se filiado a Deus. Filie-se a Deus. Entenda, mostre, Pai, eu sou o teu. E tu és meu Pai, tu és meu Redentor, tu és meu Salvador. Você tem que filiar-se. Mostra para Deus que você realmente é filho dele. Entrega a tua vida a Jesus. E logo após disso, muitas vezes a gente é filiado. Tem muita gente aí que realmente é filho, age como filho, mas não vive a boa obra que um filho pode viver. Por quê? Porque não conhece o seu pai.
Eu, João Lucas, eu conheço bem meu pai João Batista. Eu conheço porque eu vivi muito tempo com ele. Eu e ele já moramos, somente eu e ele, por muitos anos. E eu sei as coisas que meu pai é capaz de fazer por mim, eu sei as coisas que ele não é capaz de fazer por mim. Mas por quê? Porque eu conheço meu pai. Só que muitas vezes a gente quer viver sobrenatural sem conhecer Deus e sem acreditar naquilo que ele pode fazer. Ah, Lucas, e como é que eu vou conhecer meu pai? Através da Bíblia, através do jejum, através da oração, através da comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com teu pai? Você tem tentado conhecer teu pai? Porque assim, quando eu era mais novo, eu não tinha ciência da real parâmetro como esse mundo ele é gerado, como esse mundo vive. Porque assim, quando eu era mais novo, eu simplesmente falava, pai, eu quero isso, do nada aparecia. O pai, eu vou passar o dia com o ar-condicionado ligado, e passava o dia com o ar-condicionado ligado. Mas assim, eu não sabia de onde vinha a energia, eu não sabia o valor que era a energia, eu não sabia o valor que custava uma pizza, eu não sabia o valor que custava um churrasco. Mas simplesmente, pai, eu quero isso. Pai, eu cansei já até falei aqui, o pai, eu quero R$500 para comprar em jogo, porque eu preciso comprar esses itens aqui para ficar mais forte. Ele ia lá e pum, me dava R$500. Só que R$500 naquela época era muito dinheiro hoje. R$500 naquela época, hoje em dia, representa mais ou menos uns R$2.000. E ele ia lá e pum, me dava para me gastar em jogo, entendeu? Mas eu não tinha ciência do tamanho daquele poder, entre aspas, que meu pai estava tendo para me prover aquilo. Por quê? Porque eu era filho, eu só conhecia meu pai e sabia que ele poderia me prover, que ele era um pai provedor. E muitas vezes, hoje em dia, nós, como filhos de Deus, nós não conhecemos nosso pai. Nós não sabemos o tamanho da provisão que ele pode derramar sobre a nossa vida. E nós simplesmente ficamos vivenciando diariamente coisas, às vezes, que não devíamos vivenciar, coisas que não devíamos passar, porque a gente não conhece verdadeiramente os poderes e a plenitude que nosso pai tem. O teu pai, ele é maravilhoso. O teu pai, ele é incrível. O teu pai, ele faz coisas maravilhosas por ti. Diariamente. Mas você muitas vezes não sabe pedir. Muitas vezes você não tem a maturidade ainda para pedir. E a mesma coisa de um dia, hoje, eu chegar, eu com 12 anos, pai, eu quero uma Hilux, uma SW4, me dá. Ele vai olhar pra mim, cara, nem carteira de motorista tu tem, tu nunca dirigiu um carro, nunca dirigiu nenhuma moto, nunca dirigiu uma SW4. É a mesma coisa, muitas vezes a gente está pedindo coisas que estão além da nossa compreensão, que estão além do nosso entendimento e que a gente não vai conseguir lidar com aquilo. Porque existem processos que precisam ser passados. Você tem passado pelos processos? Você tem a maturidade necessária para estar recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida? Nós temos momentos e nós temos que passar por esses momentos. Nós temos que ter sabedoria. Sabe o que acontece? A gente não tem noção da magnitude de Deus. 10 anos para a gente é muita coisa. Eu olho para mim, 10 anos atrás eu tinha 20 anos. 10 anos, eu com 20 anos olho pra lá e falo, meu Deus, quanto tempo faz isso? Eu era um menino, eu era imaturo, eu era isso, eu era aquilo. E pra gente, 70 anos, 80 anos é praticamente a nossa vida toda. Entendeu? É muito. Imagina a eternidade. Se a gente, porque assim, no meu ponto de vista, eu acho que na nossa limitação humana, a gente só tem noção do que é 100 anos. Porque uma das coisas que tira a nossa percepção de tempo, eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você sabia que, por exemplo, Anne Frank, Martin Luther King e Fernanda Montenegro, essa Fernanda Montenegro, que você assiste novela dela até hoje, nasceram no mesmo ano? Mas como o Martin Luther King parece que nasceu há muito tempo atrás, ele já morreu, deixou um legado, e a Fernanda Montenegro tá aí viva, bem, postando foto no Instagram. Tá entendendo? Nós não temos a maior percepção do tempo. O tempo pra gente é muito vago, muito fuga. É um fuga de tempo. E 10, 20, 30 anos pra gente é muita coisa. Mas a eternidade pra Deus, ela é pequena. A eternidade pra Deus, ela é pequena. Você tá entendendo? Ele é o Pai da eternidade. Então nós temos que ter ciência que existe um tempo certo para tudo na nossa vida. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de regar e há tempo de ser abençoado. Calma, conheça teu pai primeiramente, entenda os poderes que teu pai tem, entenda quem realmente é teu pai e para de olhar o mundo com a tua visão carnal.
Olha o mundo com uma visão espiritual. Ah, Lucas, como assim? O que tu quer dizer? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui na Bíblia. Abra aí tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Aqui é uma passagem, vou parafrasear para te passar aqui um contexto bem rapidinho. Aqui estava Eliseu em um vale com um exército à frente dele. E esse exército já ia mutilar ele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, só estava ele. E olhou assim, meu Deus, e agora? Tava ele, eu acho que era Elias, salvo engano. E ele olhou assim e falou, e agora o que a gente faz? Olha o tamanho desse exército. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Sabe o que aconteceu? Ele olhou. O profeta pegou e falou para Eliseu, não tema. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos. Aí Eliseu olhou para um lado, viu que não tinha ninguém. Olhou para um outro, viu que não tinha ninguém. Cara, só tô aí, tu olha o tamanho desse exército à nossa frente. Aí o que Eliseu faz? Ele então olhou, fechou os olhos e falou, Senhor, abre os olhos para que veja. Quando ele fez essa oração, o Senhor abriu os olhos do seu servo e ele olhou para o lado e viu a colina cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente está olhando para frente, está vendo um exército, está vendo gigantes, está vendo montanha-russa, está vendo coisas tremendas que para a gente são muito grandes e nos torna pequenos. Mas se a gente pedir para Deus abrir nossos olhos e mostrar o mundo espiritual que está ao nosso redor e que está conosco para nos defender daquilo que está se levantando da gente, a gente não ficaria com medo. Muitas vezes o que falta para a gente é perspectiva de entender o tamanho do poder do Senhor. Porque Ele está por nós, Ele sempre esteve por nós. Quando a gente conhece e tem plena convicção de quem é o nosso Pai e do que Ele é capaz de fazer para nos ajudar, para nos salvar, a gente não tem mais medo. Nós temos que ter a perspectiva e conhecer verdadeiramente quem é nosso Pai. Nós temos que entender aonde nós iremos chegar se confiarmos nele. Quando eu era pequeno, eu gastava, eu comia, eu jogava, porque eu confiava que meu Pai estava lá por mim. E eu não tinha noção daquilo. E por que hoje em dia a gente não quer confiar? Nós temos que ser como crianças que confiam em Deus, todos os dias vivenciando os milagres que Deus tem para a nossa vida. Após a gente ter esse entendimento, a gente tem que colocar duas coisas na nossa cabeça. Que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente quer, uma, por incredulidade, e outra, pela guerra espiritual que está sendo travada nesse mundo. São apenas essas duas coisas. Se você não conhece teu Pai, você não crê que Ele pode. Se você não crê que Ele pode, Ele não vai fazer. Porque a fé é a base de todo cristão. E como é que a gente consegue a fé? A palavra de Deus já fala, a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra do Senhor? Sem fé, todas as nossas obras são vãs. Se você não crê, Deus não fará. Entenda isso. E outra, muitas vezes Ele já está fazendo, só que existe uma guerra espiritual sendo travada tão grande em torno da tua vida. Ah, Lucas, você está falando besteira. Calma, vamos para a Bíblia então, irmão. Vamos para a Bíblia. Se você abrir tua Bíblia em Daniel 10, do versículo 11 ao 13, você vai entender. Vou passar o contexto para vocês, para não ficar tão vago. Daniel, ele começou um propósito a Deus porque ele queria entendimento e queria sabedoria para entender tudo aquilo que estava acontecendo. E se passaram alguns dias, eu acho que foi no 21º dia, salvo engano, posso estar errado. O anjo Gabriel desce para ele e fala as seguintes palavras: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em propósito a elas. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então clamei e Miguel veio a mim me ajudar. Você está entendendo? Muitas vezes você está vivenciando uma guerra espiritual que você nem sabe. Deus está ouvindo tuas súplicas, Deus está ouvindo teu clamor, Deus está ouvindo tuas angústias. Mas existe uma guerra espiritual sendo travada.
O anjo Gabriel, ele foi parado pelo príncipe da Pérsia durante 21 dias. Ele teve que clamar a ajuda de Miguel para vir socorrê-lo, para assim ele conseguir entregar a mensagem de Deus para a vida de Daniel. Existe uma guerra espiritual sendo travada diariamente e a gente precisa ter esse entendimento. Nós não temos que ser incrédulos, nós temos que confiar, nós temos que entender e nós temos que buscar. Porque após a nossa filiação, após a nossa súplica, após a gente abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, nós iremos ver e vivenciar todas as maravilhas do Senhor na nossa vida. São 3 passos muito simples, mas são 3 passos muito difíceis. Tem dia que, passados até, passou recente, não consegui acordar e tinha aquela sede de buscar. Eu não consegui acordar e ter vontade de jejuar a meu Pai. Mas você não pode ser assim, eu não posso ser assim. Nós temos que nos posicionar e entender o grande e poderoso Deus que nós servimos. Para só assim nós devemos abrir nossos olhos espirituais, confiar em Deus e travar essas batalhas espirituais. Ter fé, crer. Porque o mesmo Deus de ontem que já fez milagre na tua vida é o Deus que vai fazer milagre novamente. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para passar para vocês, porque Deus ele falou muito comigo através dessa passagem e ele veio me dando essas mensagens, essa revelação e tudo isso fez muito sentido para mim. Espero que isso faça também sentido para você. Espero que você consiga absorver pelo menos um pouco daquilo que foi passado, que Deus ele conforte teu coração. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Existem lutas que é muito difícil nós travarmos, que às vezes as lutas parecem muito maiores que nós. Mas saiba que nosso Deus, ele está por nós, ele é por nós, ele fará infinitamente mais. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Curte esse vídeo, por favor. Vai lá e deixa eu curtir, deixa o like, me ajuda, tá? Deixa o teu comentário sobre como essa palavra te edificou, ou se te edificou, e se não te edificou, também fala pra mim. Amém? Compartilha com aquela pessoa que você sabe que pode ter a vida edificada através dessa palavra. Se essa palavra te edificou, compartilha com aquela pessoa que também precisa ter a vida edificada, que você sabe que ela tem a sede na palavra de Deus. E vamos aumentar a fé dos nossos irmãos, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, muita paz, saúde, fortuna e prosperidade. Tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Tchau, tchau.